Uma palavrinha assim, agora é tentar auxiliar a quem ainda não tem uma ideia pré-definida. Então, uma frase curtinha aqui para quem ainda não, tá? Para quem ainda está bem na dúvida. Então, escreva em cima da folha ou divida uma folha em três partes, né? Então, primeiro você vai fazer essa primeira parte e na sequência você vai respondendo elas. Então, escreva em cima na folha assim, eu odeio quando. E aí vocês vão responder, vocês odeiam quando o quê? Então, a intenção é despertar alguma problemática em vocês. Então, vocês, quando acontece alguma coisa que vocês não gostam, ou aconteceu alguma coisa que vocês observaram no dia a dia, ou aconteceu alguma coisa que chamou a atenção de vocês, um problema ocorreu, ou alguma coisa deu errado, despertou a tua atenção, então escreva ali, eu odeio quando acontece alguma coisa, escrevam, que é importante que vocês escrevam sobre, né? Então, eu odeio quando observe a sua redondeza, então, tente observar as coisas, o que aconteceu. É claro que eu acredito que vocês não estão saindo tanto de casa, assim, eu espero também, né? Então, dentre os locais que vocês frequentam ou frequentavam ou estão frequentando, o que você tem observado que você odeia quando acontece, né? Então, pense nisso, né? Então, deixar um tempinho para vocês pensarem. Ah, professora, eu nem sei o que eu fiz, né, durante a semana aí, eu não lembro que locais ou o que eu comprei, não me lembro direito. Então, faz pouco tempo que, que que eu, né, não sei aí, tipo, né, o que eu comprei ou deixei de comprar. Talvez o que ajude a resgatar isso para vocês e observarem e lembrarem aonde vocês estiveram, possivelmente vocês estão usando bastante cartão de crédito ou cartão, né, pagamentos em cartão. Então, tente olhar o extrato bancário aí, de uma forma rápida. Quais são as suas últimas compras? E aí isso vai remeter a alguma coisa que você não gostou da entrega, enfim, alguma coisa. O que eu odiei quando aconteceu, né? Então, algo que despertou a sua atenção, algo que deu errado, algum problema que aconteceu. Observe se teu ambiente, né? Se os teus, dentre os seus interesses, o que você verificou que não está legal, né? Então, observe esses interesses, verifique, então, se você não lembra o que vem acontecendo, verifique seu extrato bancário, onde você tem gastado mais coisas e aonde você esteve, né, frequentando ou adquirindo coisas, o que você mudaria ou odiou que aconteceu. Então, tentem responder essa pergunta, então eu vou deixar uns minutinhos aqui para vocês, tá? E aí eu até vou cancelar o áudio aqui para vocês responderem, tá? E assim que vocês conseguirem, eu vou deixar um tempinho aí, quando for 19h52, que agora é 19h47, aí eu chamo de novo aqui para a gente fazer uma outra etapa, depois desse despertar da ideia. E quem teve a ideia já, né, tem que pensar assim, né, do que tem aí que eu pensei, que problema que eu posso verificar nessa situação? Eu consegui resgatar isso de algum problema, alguma coisa ocorreu que eu consegui identificar isso, né? Eu odiei quando aconteceu alguma coisa a respeito disso que eu já identifiquei, ou isso é um interesse meu, ou eu verifiquei tendências que estão acontecendo e aí eu despertei essa ideia, né? Então, tentem responder nesse sentido, quem já teve a ideia. Tá legal?
Então, pessoal, alguma ideia surgiu aí a respeito? Do que vocês estão vivenciando? A gente vai para a segunda parte. Tudo bem se você não terminou a primeira parte ainda, tá? Você pode continuar o exercício depois, mas é importante que você o faça, tá? Então, nessa parte aqui, a gente descreveu ali, eu odeio quando, né? E a partir do que você escreveu, ou que despertou algo em você, que fez você lembrar de alguma coisa, né? De alguma coisa, ou um problema, ou algo que deu errado, ou algo que despertou a sua atenção, o seu interesse em relação a uma mudança que você está observando ao seu redor, alguma coisa que aconteceu com alguém perto de você, por exemplo, né? Ou você foi lá e verificou seu extrato bancário e identificou dos locais que você estava consumindo, qual que é o seu maior interesse, né? E aí você vai identificar que você odeia alguma coisa daquilo, que você vai começar a se perguntar o porquê que você odeia isso, ou por que que isso desperta seu interesse, por que que você gasta muito mais em relação a esse quesito, que problema, né? Que por que que esse problema aí você odeia que aconteça, ou o que que deu errado, por que que deu errado. Então você vai começar a perguntar, né? Em relação ao que você escreveu na primeira etapa, o que você odeia, você vai perguntar por que você odeia, vai surgir uma resposta. E aí você vai perguntar de novo o porquê dessa resposta, né? Então, aí você vai perguntar de novo o porquê. Você vai tentar se perguntar pelo menos 5 vezes por quê a partir da primeira resposta. Essa é a técnica dos 5 porquês que a gente utiliza, tá? A gente utiliza para diversas questões, né? Então, essa ferramenta aqui eu adaptei para cá. Então, a partir da primeira resposta, de todos os itens que você relacionou, ou de um só que você conseguiu relacionar, você vai tentar responder o porquê, por exemplo, você odeia aquela questão. Aí você vai dizer, por exemplo, eu odeio quando uma entrega atrasa. Por quê? Porque você vai ter uma resposta. Eu odeio que essa entrega atrase porque eu sou pontual. Por que que você é pontual? Aí você vai ter uma outra resposta. A partir dessa resposta, vai perguntar por quê de novo. Então, fazer 5 porquês, pelo menos, tá? Tentar se perguntar a respeito disso 5 porquês do que você propôs ali.
Eu acho que eu acabei não mencionando a respeito de quem já tem a ideia a respeito dos porquês. Se você teve essa ideia, você também vai se perguntar o porquê, né? Por que que você teve essa ideia? Então, por que que ela vai ajudar alguém? Por que que ela vai mudar o processo? Por que que ela é inovadora? Então, começa a se perguntar os porquês a cada um desses itens, por exemplo, e aí você vai tentar se questionar pelo menos 5 vezes a cada item que você tem. Ah, porque é inovador. Por que que é inovador? Aí você vai ter uma resposta. Então, aí vai se perguntar de novo. Até que você não consiga mais responder por que naquele item. Essa é a intenção. Mas no mínimo é 5 para cada item que você tenta se questionar o porquê. Se conseguir mais porquês, melhor ainda. Você vai ter mais questionamentos e vai conseguir identificar como é que você vai poder mudar essas questões ou melhorar isso.
Estão conseguindo, pessoal? Então, aí, a próxima questão é responder como você mudaria isso. Por exemplo, eu odeio quando. Vamos voltar naquela perspectiva que eu mencionei anteriormente. Um exemplo. Eu odeio quando uma entrega atrasa. Por quê? Porque eu sou pontual. Por exemplo, eu respondi o primeiro por quê. Como que eu poderia mudar isso? Da pontualidade e que eu odeio. Ah, eu posso oportunizar uma outra forma de empresa de entrega. Então, aí já surgiu uma ideia. Como que eu vou fazer com que essa entrega aí passe a ser tão eficiente que não tenha nenhum atraso que seja diferente do que as outras? Eu vou criar aqui mecanismos, vou criar um aplicativo, vou competir com as que estão no mercado de que forma? Aí eu vou no segundo porquê. Aí, então, eu odeio quando a entrega atrasa porque eu sou pontual. Por que que você é pontual? Porque as questões são necessárias ter o tempo adequado. Então, o que você faria para ajudar nesse porquê, para mudar essas questões? Aí você vai tentando responder como é que você vai mudar isso, até que surge uma ideia, né? Você consegue concentrar uma ideia e consegue identificar alguma coisa relacionada. E como você mudaria essa questão que você odeia ou essa ideia que você já teve em responder os porquês? Como que você vai fazer com que as outras pessoas que têm o mesmo problema que você, que têm a mesma dor que a gente chama, né? Ela tem a mesma dor que você, e possivelmente tenham muitas pessoas que tenham a mesma dor que você, por exemplo, que odeia quando uma entrega atrasa. Então, como é que você vai ajudar você mesmo e as outras pessoas? O que você gostaria que tivesse? Então, eu gostaria que pelo menos aquela programação chegasse um dia antes. E como que eu vou fazer isso? Né? Então, tem que pensar numa estrutura logística diferenciada, por exemplo. Então, como que você mudaria isso? Como que você poderia fazer isso?
Então, pessoal, essa é a estrutura básica para tentar ajudar vocês a construírem uma ideia ou tentar auxiliar vocês terem mais respostas a respeito da sua oportunidade. Então, eu acho que, claro, esse tempo é curto para vocês responderem a respeito, mas é sempre bom que vocês escrevam, que vocês coloquem no papel isso, e muitas vezes, ou quando você transfere a sua ideia para o papel, é uma outra forma de você pensar já. Então, você usa uma outra técnica. Então, muitas vezes, a gente tem que lembrar que a gente tem vários sentidos. Então, a gente tem que utilizar desses vários sentidos, né? Muitas vezes, essa ideia fica só voando na nossa mente, e aí eu preciso sentir ela. Como é que eu vou sentir ela? Transcrevendo para o papel. Muitas vezes eu visualizando, eu sou mais visual, mais sensorial, isso consegue ficar mais, ter mais sentido para que eu construa uma ideia melhor. Então, essa é a tentativa, de deixar essa ideia mais próxima de vocês. Claro que aí vocês têm a noite inteira aí, os outros dias até o dia 11, para também construir, tentar repensar e olhar isso, construir, escrever novamente isso aqui, né? Então, a tentativa é auxiliar para que vocês encontrem essa oportunidade ou identifiquem essa necessidade em relação ao que vocês observaram e estão vivenciando. Cuidado, igual eu falei na semana passada, com a princípio, né, a gente tem os modismos do Covid. Então, a gente tem que pensar na perspectiva e nas tendências que serão futuras, não só no que a gente está vivendo nesse momento, porque talvez o que a gente está vivendo nesse momento não vai se tornar internalizado pelas pessoas. Por exemplo, ficar passando álcool gel ou usar máscara. Eu acredito que isso vai demorar bastante ainda e eu acho muito bom as pessoas usarem. Mas eu não sei se vai se tornar habitual. Talvez criar alguma coisa. Ah, eu odeio quando eu tenho que usar máscara, por exemplo. Olha ali, por quê? Ah, porque embaça meu óculos. Como que eu poderia mudar isso? Ah, daí tem uma galera que criou ali um negocinho para passar no óculos para não embaçar, por exemplo. Ó, tem uma outra ideia, mas para não embaçar meu óculos, eu vou usar a vida inteira. Então, é uma oportunidade para melhorar alguma coisa. Mas tem que pensar que não pode ser só o que eu estou utilizando agora, quando acabar a pandemia, esse modismo vai acabar. Então, cuidar com essa ideia, ou pode ser uma ideia que acontece nesse momento, que é o foco principal, mas como é que você vai melhorar ela quando essa pandemia acabar, por exemplo. Tá? Então, só cuidar um pouquinho com os modismos, tá? Outra coisa que eu queria comentar, então, a respeito dessas tendências, eu encaminhei aqui no Whats, durante essa semana, tem um guia ali que o Sebrae estabeleceu algumas tendências para 2020 e 2021. Eu também anexei no Moodle, está bem pertinho ali do Canvas e do Pitch, esse arquivo, no Moodle, se vocês quiserem não, né? A partir dessa ideia que vocês estruturaram, desse exercício que a gente fez aqui, vocês podem entrar nesse guia aí do Sebrae e verificar se isso que vocês encontraram, essa oportunidade que vocês encontraram, ela está relacionada como uma das tendências para 2020 e 2021. Isso vai fazer com que vocês consigam identificar se vocês também vão conseguir melhorar a ideia de vocês ainda, ou verificar se vocês já estão seguindo uma linha dessas tendências. Então, a partir dessa visualização aí desse guia, ou olha ali no Whats, né, que tá o guia ali, ou também no Moodle, então vocês têm 2 lugares as tendências para dar uma visualizada aí tem uma relação bem gigantesca, inclusive, tá? E aí,
o modelinho ali, né, o slogan aí do Guia das Tendências 2020 e 2021 do Sebrae. E aí eu gostaria que vocês, para uma aula, visualizassem isso em relação às tendências, juntando com o exercício que a gente fez agora, e verificar se alguma dessas tendências aí, ela se aplica à sua oportunidade que você identificou. Então, aí a gente vai fazer responda aí de 1 a 5 na nossa aula da semana que vem, que a gente vai tirar dúvidas a respeito do pitch do Canvas. Vocês vão responder uma das primeiras questões que a gente vai responder essa aqui, né? Então, a sua tendência, a sua oportunidade que você identificou, né, ela corresponde a que número, né, de 1 a 5 que está naquele guia das tendências lá do Sebrae. Então, né? E 5 está muito lá dentro das tendências, por exemplo. Então, é relacionar aí no chat, primeira coisa que eu vou perguntar semana que vem, então, de 1 a 5 aí, como que a sua ideia está correspondendo a tendências. Ou, claro, não tem nenhuma aqui, professora, não correspondeu com nenhuma. Não tem problema. Vai que você encontrou uma nova que não estava lá, né? Ou se você está melhorando uma ideia que já existe, não tem problema nenhum, né? É só para que a gente faça um exercício e tentar ajudar a construir mais a sua ideia, né? E aí verificar se está indo na linha do que tem pesquisas a respeito. Beleza? Então, esse exercício que a gente fez agora não tem que postar em lugar nenhum, não tem que fazer nada. Isso aqui é um exercício para construção da ideia, tá? Então, não precisa postar em lugar nenhum, não tem que postar em lugar nenhum. Esse papel é de vocês para que vocês consigam clarear as ideias, né? Sentir a sua ideia, né? Essa ideia lá no papel vai fazer com que você tenha outro tipo de sensação. Então, é só para que vocês exercitem né, esses sentidos em relação a essa oportunidade ou necessidade. E aí, claro, semana que vem, dia 11, a gente tem a entrega do pitch, que é o videozinho, né, de 2 a 10 minutos, onde tem os critérios relacionados lá no Moodle, que tem que atender aqueles critérios. Se vocês seguirem e falarem todos aquela estrutura lógica dos critérios, vai tirar a nota máxima. Então, tentem falar todos os pontos dos critérios de avaliação. Aí tem o Canvas, que é o arquivo que a gente gera lá no site do Sebrae. Então, a partir da construção e desse exercício que vocês fizeram, conseguiram identificar aí vocês vão construir o pitch e vão construir o Canvas. Então, o pitch é vídeo e o Canvas é o arquivo. Inclusive, eu postei aquele exercício do Canvas que a gente fez semana passada lá no Moodle também, da minha oportunidade lá de negócio. Claro que, lembrando que o Canvas são hipóteses que a gente relaciona naqueles 9 blocos. Então, a partir que a gente vai construindo mais a ideia, a gente vai verificar e planejar se cada uma daquelas hipóteses, elas serão validadas. Tá? Então, no caso, sim, o Canvas, ele é sempre reformulado, à medida que a gente vai evoluindo. E eu também mandei lá no Whats, hoje, se alguém tiver uma ideia inovadora, ótima, e é a intenção dessa disciplina, se vocês já tiveram essa ideia, se vocês querem construir, vocês já estão fazendo Canvas. E esse Canvas pode ajudar vocês a fazerem aquela seleção na incubadora, se vocês quiserem. Então, vocês podem participar do processo seletivo da incubadora ali da UTF, que está aberto até dia 13. Então, a gente entrega o Canvas dia 11, e se vocês quiserem fazer
a seleção lá da incubadora é até dia 13, tá? Então, vocês já vão ter o Canvas para inserir lá. Se vocês quiserem fazer, tem o linkzinho, eu mandei lá no WhatsApp, beleza?